Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje é o centenário de Florestan Fernandes e Celso Furtado. Nós vamos falar sobre dois gigantes do pensamento brasileiro que neste ano de 2020, nesse mês que passou de julho, celebrariam 100 anos de vida, celebraram 100 anos do seu nascimento. Celso Furtado é o principal teórico e líder de uma corrente de pensamento que se denominava nacional-desenvolvimentismo. Florestan Fernandes foi um dos principais pensadores socialistas, marxistas do país. Ambos tiveram encontros e desencontros nas suas concepções teóricas e políticas. E sobre esses encontros e desencontros, sobre essas trajetórias, é que nós vamos falar de uma maneira evidentemente sintética no programa 20 Minutos de hoje. Mas antes de começar o programa, duas mensagens importantes. Primeiro, eu queria sugerir a vocês fortemente que fizessem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários, e é uma fonte de renda para o Opera Mundi, porque o YouTube paga aos seus parceiros de conteúdo uma pequena verba publicitária por conta de ajudarem nessa produção que amplia a audiência do próprio YouTube. O Opera Mundi, o canal do Opera Mundi no YouTube já passa dos 100 mil inscritos, temos ao redor de 105 mil inscritos, e até o final do ano queremos chegar aos 200 mil inscritos. Quanto maior o número de inscritos na plataforma, maior a audiência do canal. Quanto maior a audiência do canal, maior a verba publicitária que o YouTube repassa para o veículo de comunicação. Por isso que para nós é muito importante que você que está nos ouvindo se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. E não se esqueçam, ao se inscreverem, de marcarem o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. O sininho também é importante, porque você é avisado que o programa está iniciando e aí você vai lá assistir. Você não perde o conteúdo que a gente proporciona e nós contamos com a sua audiência. Segunda mensagem. Eu queria pedir a vocês, encarecidamente, que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la agora mesmo, porque é um processo muito simples e prático, no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é um instrumento que a imprensa independente tem nas mãos para poder se defender contra os monopólios da mídia. É um instrumento que a imprensa independente tem para se sustentar. É muito importante a ajuda de vocês.
especialmente para o Opera Mundi, a assinatura solidária é o principal instrumento nosso de financiamento. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é a ferramenta que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico e que garante nossa sustentabilidade. Assine agora mesmo. Dadas essas duas mensagens, vamos à conversa de hoje. Florestan Fernandes e Celso Furtado. Celso Furtado e Florestan Fernandes. 100 anos do nascimento desses dois gigantes do pensamento brasileiro. Ambos tiveram uma enorme contribuição para a leitura teórica e política do nosso país, ainda que a partir de vertentes diferentes do pensamento brasileiro. Celso Furtado, que além de ter sido um grande estudioso sobre os problemas brasileiros, também ocupou diversos cargos públicos. Ele foi o principal criador da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que dirigiu, foi ministro da Cultura no governo Sarney, foi ministro de Planejamento no governo João Goulart antes do golpe de Estado, exerceu, portanto, diversas funções públicas, além de ser um pensador. Celso Furtado foi um dos maiores estudiosos das questões relacionadas ao desenvolvimento brasileiro e latino-americano. Celso Furtado se filiou a uma escola muito importante de pensamento sobre o desenvolvimento da América Latina, agrupada ao redor da CEPAL, da Comissão para Problemas da América Latina. Ao lado de Raul Prebisch, um argentino, ele foi desenvolvendo ele foi construindo aquilo que entrou para a história das ideias como a teoria do desenvolvimento. O seu principal livro, que eu indico a vocês como leitura, é A Formação Econômica do Brasil. O Celso Furtado escreveu muitos livros. Para quem quiser ter um primeiro contato com a sua obra, um contato mais estrutural, o livro que eu sugiro é A Formação Econômica do Brasil. Para Celso Furtado, o Brasil e a América Latina tinham obstáculos estruturais para poderem se desenvolver. Os principais obstáculos eram o monopólio da terra através do latifúndio, era a dependência externa em relação aos estados capitalistas centrais, eram os baixos salários e a profunda desigualdade de renda e riqueza que impediam a formação de um mercado interno de massas, e que, portanto, para poder haver desenvolvimento na América Latina e no Brasil, haveria que se superar esses obstáculos estruturais. Tinha que fazer reforma agrária, tinha que ter política de distribuição de renda e riqueza para formar mercado interno de massas, tinha que romper com a dependência externa para poder haver industrialização através da substituição de importações, e tinha que haver um forte papel indutor do Estado na economia para que esses objetivos fossem possíveis. Celso Furtado chegava mesmo a dizer que não havia perspectivas de um desenvolvimento sustentável e de uma industrialização estável e completa no Brasil sem que esses obstáculos fossem removidos, que esses obstáculos impediriam o próprio desenvolvimento do capitalismo, que nos países periféricos e dependentes do sistema capitalista somente seria possível esse desenvolvimento removido esses obstáculos através das reformas às quais eu já me referi. Celso Furtado não tinha uma perspectiva socialista ou anticapitalista, ao menos não as formulava. Celso Furtado não era um marxista na plena acepção da palavra, embora bebesse muito dos estudos e dos ensinamentos de Marx. Celso Furtado buscou construir aquilo que muitos chamavam, na época, da terceira via, entre o capitalismo e o socialismo, que vinha sendo construído sob liderança da União Soviética, mas que também já abraçava países fora do continente europeu, na Ásia, com a China, e mesmo na América Latina, com Cuba. Celso Furtado concebia essa terceira via, como a denominavam, a partir da ideia de que, removidos esses obstáculos estruturais, o capitalismo poderia se desenvolver de uma forma inclusiva e democrática. Essa era a ideia central
de Celso Furtado. E Celso Furtado compreendia que exatamente por existirem esses obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo, perdão pelo tropeço nas palavras, exatamente por existirem esses obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo, haveria uma parte da burguesia brasileira interessada num capitalismo de massas que poderia se aliar à classe trabalhadora, aos assalariados da classe média, aos camponeses, para lutar contra esses obstáculos e contra as forças sociais e políticas que os representavam. Uma parte da burguesia teria interesse em ter mercado interno de massas, em ter reforma agrária, para que o capitalismo pudesse chegar às amplas multidões. Portanto, Celso Furtado, ele era essencialmente um nacionalista, e ele acreditava que uma aliança entre a classe trabalhadora, os camponeses, os assalariados das camadas médias e setores da burguesia, assim chamados de burguesia nacional, poderiam compor um bloco unificado pelo interesse de desenvolver o país de forma democrática. Este pensamento do Celso Furtado foi muito importante nos anos 50 e 60. Ele era o pensamento que orientava as estratégias de governos tão diferentes como o de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Na essência, aquilo que se conheceu na história do país como getulismo bebia na fonte desse nacional-desenvolvimentismo do qual Celso Furtado foi seguramente seu principal porta-voz teórico. Florestan Fernandes vinha de outra lógica, vinha de outra escola de pensamento. Florestan Fernandes se deparava com os mesmos problemas que Celso Furtado apontava: o latifúndio, a pobreza, a desigualdade econômica e social, a dependência externa. Se chocava, se indignava, se levantava contra esses mesmos obstáculos, mas ele tinha uma compreensão diferente da de Celso Furtado. Para Florestan Fernandes, cujo livro de referência que eu proponho a vocês que leiam é A Revolução Burguesa no Brasil, sua obra, talvez sua obra seminal, para Florestan Fernandes, esses obstáculos não poderiam ser removidos dentro do capitalismo. Florestan Fernandes considerava que, ao contrário desses fatores estruturantes que eu já citei, serem um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, eram seus próprios fundamentos. O capitalismo no Brasil somente poderia se desenvolver, dadas as suas características periféricas, por existir no Brasil superexploração do trabalho, portanto, salários baixos, por existir no Brasil uma imensa massa de despossuídos que constituía um exército industrial de reserva e, portanto, ajudava a pressionar os salários para baixo. Somente podia existir com autocracia para impor contra a classe trabalhadora uma condição de vida e renda vil. Somente podia existir pelo latifúndio para que a renda agrária funcionasse como acumulação primitiva para o desenvolvimento do capitalismo industrial, e somente poderia existir o desenvolvimento do capitalismo no Brasil de forma dependente. A burguesia brasileira não tinha nenhuma condição estrutural ou qualquer vocação de autonomia. Ela atrelava sua acumulação de capitais aos centros imperialistas de forma estrutural. Portanto, era uma visão oposta de Celso Furtado. Florestan Fernandes olhava para essas chagas da vida brasileira e não considerava essas chagas uma barreira para o capitalismo se desenvolver. Ao contrário, considerava que eram sua própria plataforma de impulsionamento. Era a partir destas chagas que o capitalismo brasileiro podia alcançar altas taxas de lucro com baixo desenvolvimento tecnológico. O capitalismo brasileiro alcançava altas taxas de lucro exatamente porque era dependente, porque existia o latifúndio, porque existiam baixos salários, porque tinha desigualdade de renda e riqueza e porque havia dependência tecnológica e financeira em relação aos centros imperialistas, reduzindo em muito as necessidades de investimento da burguesia local, que se satisfazia progressivamente cada vez mais em ser o sócio menor
do capitalismo mundial, particularmente dos setores capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Para Florestan Fernandes, a Revolução Burguesa no Brasil, que tinha tido seu grande momento em 1930, com a chamada Revolução Liberal, ela era incompleta, ela era inacabada. A burguesia brasileira seria incapaz de completar a Revolução Burguesa naquilo que diz respeito às clássicas tarefas democráticas da Revolução Burguesa, como, por exemplo, as que foram realizadas pela Revolução Francesa. A reforma agrária é uma delas. O estabelecimento de direitos mínimos para a classe trabalhadora, a construção de um mercado interno de massas, todas essas tarefas democráticas que incluíam a democratização do Estado somente seriam possíveis a partir de uma revolução liderada pela classe trabalhadora. Para Florestan Fernandes, as tarefas democráticas e desenvolvimentistas postas na agenda brasileira não poderiam ser resolvidas dentro da Revolução Burguesa, não poderiam ser resolvidas pela burguesia brasileira. Somente a classe trabalhadora poderia resolvê-las e contra a própria burguesia. Por isso que Florestan considerava que a Revolução Burguesa no Brasil era um processo conservador, era um processo por cima, e que essas tarefas democráticas somente poderiam ser realizadas com a ruptura da ordem capitalista e a constituição de um Estado socialista no Brasil. Florestan, portanto, ao contrário de Celso Furtado, tinha uma perspectiva anti-imperialista e socialista, colocando o papel central na luta democrática para a classe trabalhadora e considerando que a burguesia brasileira, incluindo seus setores internos, não tinha um interesse estrutural na democracia, no desenvolvimento democrático, na distribuição de renda, na reforma agrária e assim por diante. Vocês vejam como dois grandes pensadores partem dos mesmos problemas, da mesma indignação contra os males que afetam as grandes massas do povo brasileiro, mas com leituras opostas. Florestan Fernandes, embora não fosse um grande estudioso da economia, teve muitos aliados na crítica ao nacional-desenvolvimentismo apregoado por Celso Furtado. Alguns dos principais aliados de Florestan foram os autores da chamada teoria da dependência, da teoria marxista da dependência. Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, que partiam de ideias muito semelhantes à de Florestan e que consideravam a apreciação teórica de Celso Furtado, embora de uma grandeza de estudo incontestável, consideravam que a conclusão teórica de Celso Furtado era equivocada. E a história parece ter dado razão à teoria da dependência a Florestan Fernandes, porque o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se acelerou depois do golpe de 64, quando se acelerou a superexploração do trabalho, quando se acelerou a dependência externa, quando se transformou o antigo latifúndio na empresa agrária que hoje nós conhecemos como agronegócio. Nenhum dos obstáculos estruturais citados, tanto por Celso Furtado quanto por Florestan Fernandes, foram removidos, e mesmo assim o país avançou na sua industrialização e o desenvolvimento do capitalismo acabou colocando o país entre as principais economias capitalistas do mundo. Os fatos históricos, portanto, parecem ter dado alguma razão a Florestan Fernandes e a seus aliados da teoria da dependência. O capitalismo brasileiro poderia se desenvolver mesmo sendo profundamente desigual, mesmo a partir da superexploração do trabalho, e por ela mesma, a superexploração do trabalho era a grande ferramenta do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, e não um impeditivo. Os baixos salários aumentavam os lucros das corporações capitalistas e faziam a roda do capitalismo no Brasil girar mais rápido. Celso Furtado considerava que aquele tipo de desenvolvimento era uma perversão. Ele dizia, isso não é desenvolvimento, isso é modernização. O desenvolvimento obrigatoriamente significa a superação desses obstáculos estruturais que infelicitam o povo e que derretem a soberania nacional. Claro, Celso Furtado tinha uma posição indigna e frontal contra essas perversidades da vida brasileira, contra o imperialismo, contra o latifúndio, contra a superexploração do trabalho. Era um progressista, era um nacionalista. Mas, talvez,
por não ter na sua perspectiva um horizonte socialista e por ter uma relação um pouco difusa com o marxismo, talvez por essas razões, Celso Furtado tenha tido alguma dificuldade nas suas conclusões teóricas, por buscar insistentemente a lógica de uma terceira via, sem poder ter se aprofundado, como fizeram Florestan Fernandes, os autores da teoria da dependência, na relação dialética entre o atraso e a modernidade no Brasil, concebidos não como polos excludentes entre si, mas que se retroalimentavam. O capitalismo no Brasil se desenvolvia por causa do atraso. E esse desenvolvimento capitalista, que era capaz de modernizar a economia, superava o atraso, não na lógica da distribuição de renda, não na lógica da melhoria das condições de vida e renda da classe trabalhadora, não na lógica do fortalecimento da soberania nacional, mas exatamente no seu sentido oposto. Quanto mais o capitalismo brasileiro se desenvolvia, mais dependente ele era, maior era a desigualdade de renda e riqueza, mostrando claramente, como sempre afirmou Florestan Fernandes, de que não havia saída para o povo brasileiro dentro do capitalismo. Somente uma ruptura com a ordem capitalista e a construção de uma outra sociedade permitiria a solução desses problemas. Celso Furtado não tinha essa mesma conclusão, embora ninguém possa retirar de Celso Furtado a grandeza das suas análises, o rigor dos seus estudos e seu profundo compromisso com as causas do povo brasileiro. Celso Furtado e Florestan Fernandes, portanto, tinham concepções distintas sobre o desenvolvimento do Brasil. Tinham concepções distintas sobre como travar a luta contra os grandes problemas brasileiros. Mas, nessa sua diversidade, se complementavam no essencial. Eram intelectuais orgânicos do povo brasileiro. Dedicaram suas vidas a construir ideias que permitissem ao povo entender a história brasileira e construir uma alternativa contra as nossas oligarquias. Alternativas que fossem simultaneamente nacionais e latino-americanas. Celso Furtado e Florestan Fernandes deixaram um legado incrível para todos aqueles que querem compreender os problemas do nosso desenvolvimento e encontrar saídas para esses problemas. Concluo aqui o nosso programa 20 Minutos de hoje, que foi dedicado ao centenário de Florestan Fernandes e Celso Furtado. Recomendo a vocês, além das leituras que eu sugeri, Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes, eu sugiro a vocês fortemente que no YouTube procurem o canal da ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política, a ELAP, ELAHP. A ELAP realizou, e está realizando, ainda está em curso, um ciclo de estudos sobre desenvolvimento e socialismo, em homenagem ao centenário de Celso Furtado e Florestan Fernandes, com várias mesas de debate sobre as obras desses dois autores. É um seminário com muita gente boa participando, muito elucidativo, para quem quiser entender, conhecer, ter um primeiro contato, inclusive um contato mais aprofundado, com as obras desses dois gigantes do pensamento brasileiro, Celso Furtado e Florestan Fernandes. Vão ali no canal da ELAHP, ELAHP, no YouTube, e vocês poderão encontrar os vídeos desse ciclo de estudos sobre o desenvolvimento e o socialismo, em homenagem ao centenário de Celso Furtado e Florestan Fernandes. Me despeço de vocês. Hoje o 20 Minutos foi sobre o centenário de Florestan Fernandes e Celso Furtado, como eu já disse, e nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. E não se esqueçam, amanhã, quinta-feira, dia 6 de agosto, às 20 horas, temos um encontro marcado com o programa Sub-40. Eu entrevistarei a Guilherme Boulos, às 20 horas, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até lá e um grande abraço.
Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.